Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no livro, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 24. A partir do verso, somente um versículo para a nossa meditação, o verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amados, esse capítulo 24, ele me chama muita atenção, porque é um livro que foi escrito há mais ou menos 2000 anos atrás. É um livro muito antigo, mas no entanto muito atual para os nossos dias. E isso porque a palavra de Deus nos diz que a sua palavra não cairá por terra sem que antes tudo isso suceda ou aconteça. Nós vemos aqui no capítulo 24, Jesus saindo de Jerusalém, e quando ele estava se dirigindo para fora, aproximou-se dele os seus discípulos em particular, e os discípulos, olhando para a construção, a imponência do templo, a qual estava ali diante de seus olhos, eles olharam e disseram para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: Senhor, olha que coisa gloriosa, olha que coisa bela. Então Jesus olha para eles, vendo a admiração a qual eles se encontravam. Jesus olha para eles e diz: em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí nós vemos algo interessante. Ao capítulo 24, Jesus começa e inicia uma profecia, ele começa a falar de coisa escatológica. Os discípulos não entendiam, então questionaram a Jesus e perguntaram a Jesus: Mestre, dize-nos quando será o sinal da tua vinda e a do final dos tempos, do final do fim do mundo? E então eu venho aqui nesta noite e eu começo a pensar na nossa agonia e tribulação, no pavor que assolou a humanidade, sim, a humanidade por causa de um inimigo invisível, pequeno, invisível, porém mortal. Muitos estão apavorados, sem saber o que está acontecendo. Muitos estão aí aterrorizados. E eu venho aqui nesta noite falar de algo tremendo para os nossos corações. Aqui nesta noite eu quero vos trazer algo da parte de Deus. Eu quero te falar que todos nós queremos que as nossas vidas sejam regidas, guiadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso, muitas das vezes, nós queremos que tudo aconteça segundo a nossa vontade no nosso tempo. Nós temos curiosidade de saber quando é que vai vir ou acontecer a vinda de Jesus. Nós queremos e temos curiosidade em saber quando Jesus virá, quando será o arrebatamento da igreja, quando essas coisas irão acontecer. E eu quero te dizer, amados, que isso não nos compete a saber, porque a questão dos tempos está encoberto aos nossos olhos. Nós somos guiados pelos cronos, o tempo mediante o nosso conhecimento. Nós somos guiados pelo relógio. Quando o relógio completa, o ponteiro dá uma volta, ali termina um ciclo de 12 horas. E aqui nesta noite eu quero te dizer que a partir de agora você vai entender que nós estamos sendo guiados não pelo cronos, o nosso tempo, mas pelo o Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus não nos pertence, não nos dá a entender ou saber o final destas coisas. O Kairos é o tempo segundo a vontade de Deus. Deus olha para mim e olha para ti e vê ali o nosso futuro, aquilo que está acima do nosso conhecimento,
acima das nossas possibilidades. O Kairos de Deus, o tempo de Deus, ele é algo tremendo, porque ele age segundo a nossa necessidade e segundo a justiça de Deus. O que nós estamos vendo aqui nos dias atuais será um cumprimento da palavra do Senhor? Eu não sei, mas hoje eu quero te dizer uma coisa tremenda. Quando Jesus fala para a igreja, fala especialmente para os discípulos, quando ele vai falar sobre o capítulo 24, registrado por Mateus, quando Jesus começa a falar, ele diz algo tremendo, que o templo ali não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse tirada daquele lugar, derrubada. E aconteceu 70 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Um homem por nome Tito, ele veio conter uma rebelião da nação judaica, nação de Israel, e no intuito de conter a rebelião contra as autoridades, houve 100.000 mortos, e ali Tito cercou a cidade de Jerusalém, secou o templo, atirou fogo sobre o templo de Jerusalém. O ouro contido ali nas paredes, o ouro que ornamentava as portas, o ouro que estava revestindo aquele lugar. 70 anos depois, estaria se cumprindo a profecia do capítulo 24 de Mateus, onde Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. Então, depois de atirarem fogo no templo, aleluia, os soldados romanos escavaram, tiraram pedra sobre pedra daquele lugar, no intuito de recolher aquela riqueza, o ouro que ornamentava aquele templo, aleluia. E ali eles tiraram todas as pedras daquele lugar, restando apenas um lado, que é conhecido hoje como o Muro das Lamentações. Aquele muro onde os judeus estão lá continuamente colocando pedido entre as brechas daquelas pedras, entre aqueles muros, aleluia, pedindo a Deus clemência, misericórdia para com as suas vidas, para com a humanidade. E agora nós entendemos que nenhuma palavra de Deus cai por terra. Então, quando Jesus continua a dizer e relatar no capítulo 24, ele vai dizer 10 coisas que iriam acontecer, que estariam para suceder, aleluia. A primeira coisa que ele fala é que muitos viriam em seu nome dizendo que era o Cristo e enganariam a muitos. Muitas pessoas se passariam pelo Messias, e isso aconteceu, aleluia. Muitas pessoas, até mesmo nos nossos dias atuais, pessoas se identificam como Cristo, um Iri Cristo aqui brasileiro, e aí sucessivamente muitos têm surgido ao longo da história da humanidade, aleluia. No verso 6, a palavra de Deus vai dizer também que ouvirei de guerra e de rumores de guerra. Durante 2000 anos sempre houve guerras, peleja, muitas coisas aconteceram. Nós tivemos 2 guerras mundiais, guerras tremendas, aleluia. E muitos rumores de guerra, aleluia, assombraram e assolaram a humanidade. No verso 7 também está registrado que se levantaria nação contra nação, também reino contra reino. E o quinto, aleluia, quinto sinal que Jesus fala, e esse eu gostaria de me deter um pouco, é sobre as pestes. Haveria peste em vários lugares. Nunca se houve na raça humana, nunca se houve no planeta Terra tamanha epidemia. Epidemia não, pandemia. Uma doença, aleluia, causada por um vírus que assolou o globo terrestre, fazendo com que todos ficassem acuados, protegidos, guardados dentro de seus lares. Muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas foram infectadas, mas isso é só o começo. Quando isso passar, virá a consequência dessa devastação, porque muitas lojas, muitas indústrias, muitos comércios estão com as portas fechadas, e nós tememos e olhamos aqui uma possível recessão, onde o país, o Brasil, e assim como a humanidade, estará em tempo catastrófico. Estarão pais de família perdendo seus empregos, perdendo ali a riqueza,
perdendo ali a condição para ter uma vida digna. Muitas pessoas irão ser demitidas, muitas empresas, muitas lojas irão fechar as portas por causa desse vício, desse vírus. E isso, aleluia, é algo que tem assolado a humanidade. Mas isso, amados, eu quero não te levantar aqui um pavor diante de você que está me vendo na noite desse dia. Eu quero te dizer uma coisa, que isso, a palavra de Deus nos diz que é só o princípio das dores. Se você acha que isso é algo terrível, é algo monstruoso, eu tento, aleluia, e eu tenho que te dizer que isso é só o começo. Coisas piores vão acontecer. O tsunami veio aí, matou milhares de pessoas. Nós vemos agora essa peste, esse vírus assolando. O sexto, aleluia, que vem assolar a humanidade aos terremotos em vários lugares. Aleluia. O sétimo sinal será que vos matarão e sereis odiados de todas as nações. Não quero, amados, se enganar, mas eu acredito que virá uma grande perseguição para todos que professam o nome de Cristo, para todos aqueles que amam a Deus, para todos aqueles que dizem que Jesus salva e batiza com o Espírito Santo, todos que dizem e são chamados de cristão. Olha, te prepara, porque um dia, aleluia, virá uma grande perseguição. A humanidade irá perseguir, irá buscar, aleluia, vos odiarão. Mas a palavra de Deus no capítulo 5 de Mateus diz: quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo o mal contra vós, por minha causa, alegrai-vos, aleluia, porque é grande o vosso galardão nos céus, aleluia. No oitavo sinal, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. As pessoas nos dias atuais estão correndo atrás de pessoas que se intitulam profetas. Nós vemos muito isso no final de cada ano, onde a mídia contemporânea, ela junta videntes, profetas, para tentarem prever, tentarem profetizar, mostrar acontecimentos que estarão para vir no ano que entrará. Nós vemos isso, aleluia, no decorrer de cada ano. E as pessoas estão virando as costas para a palavra de Deus, dando ouvido a profetas, videntes e mentirosos, que não falam a verdade, mas enganam um povo com suas palavras bonitas e muitas das vezes de destruição, aleluia. E fazem de tudo para que isso aconteça, de forma a enganar a humanidade. O 9, esse me assombra. A palavra de Deus diz: e o amor de muito esfriará. E é isso que nós estamos vendo nos dias atuais. O egoísmo está assolando a humanidade. As pessoas só pensam no seu umbigo. As pessoas só pensam no seu bel prazer. As pessoas não se comovem com a peste, não se comovem com a miséria, não se comovem com as coisas que acontecem à sua volta. Eles passam desapercebidos, não sentem o mesmo sentimento, não se compadecem quando tem uma pessoa que está tombando sem vida, quando tem alguém chorando por fome. As pessoas estão com o coração endurecido e a mente cauterizada. As pessoas não conseguem mais ter amor. As pessoas se tornaram egoístas, amantes de si mesmo, amantes do dinheiro. E por isso tem vindo muita desgraça sobre a face da terra. Aleluia. Mas o 10, o verso, aleluia, 14, a qual nós lemos nesta noite, ele nos dá um sinal. Tudo isso é um princípio, tudo isso é
aleluia, e não venham a dizer que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar de esperança, de salvação e de amor. Jesus te ama e Ele se apressa em salvar os seus. Nesta noite, eu quero te dizer uma coisa. Você que está ouvindo, aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E você que é cristão, você que tem obedecido a Deus, você que tem frequentado a igreja, permaneça fiel, porque Jesus está às portas. Nunca se ouve tanta desgraça no mundo. Nunca aconteceu e jamais irá acontecer coisas desde o princípio do mundo até hoje, aleluia. O que está para vir será coisa terrível. E se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu peço a você, prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, busque a Deus, reflita um pouco sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo, sobre o que você vai fazer da sua vida, porque Deus tem te amado, Deus tem te dado uma oportunidade de você buscar Ele. No livro de Isaías, capítulo 60, versículo 66, verso 25, se não me falha a memória. Isaías, aleluia, glória a Deus, 65, versículo 6. Aleluia.